O tema do nosso resumo expandido é a guarda de menores no direito de família. A disputa de guarda envolve crianças em formação de personalidade. É crucial ter um olhar atento na definição da modalidade da. Como introdução, nós podemos dizer que a guarda de menores é um assunto de suma importância no direito de família, pois abrange a vida de crianças e adolescentes em fase de formação de vida e caráter, onde a base da sua educação e moral vem dos cuidados dos pais ou responsáveis designados para exercer o papel de tutor, seja pelo juiz, seja por decisão de ambos no momento do divórcio ou dissolução da união. Muitas das situações que podemos encontrar em separação de casais é a disputa incoerente em relação aos filhos, não pensando no bem-estar da criança, mas sim para um cabo de guerra utilizando-se dos meios judiciais. Quando se utiliza desse recurso para outros fins que não sejam o interesse da criança e provando-se que algumas das partes está agindo de má fé, pode ser concluída uma alienação parental. Dentre os objetivos da nossa discussão, vem o objetivo principal, que é explanar sobre a guarda dos filhos no direito de família. No objetivo secundário, exemplificar tipos de guarda e mostrar efeitos contrários ao esperado e as consequências em terceiro ponto, analisando as consequências da alienação parental. Apesar de ser atrativa a ideia de guarda compartilhada na separação do casal, isso pode gerar um efeito adverso em relação à saúde mental das partes, sendo transferidas crianças e tendo como consequência a geração do elo alienador indireto, pois alguns ambientes, por mais que procurem se manter a paz, muitas das vezes, por ressentimentos ou situações mal resolvidas, poderá causar revolta no infante e este se virá contra aquele que estiver na posição mais frágil da história. No nosso país, o Brasil, existem 4 modalidades de guarda, mas apenas 2 são aceitas de fato dentro de uma ação judicial, sendo uma delas utilizada como regra geral e prioridade. As 4 modalidades são unilateral, compartilhada, alternada e nidal, sendo que as adotadas são apenas as 2 primeiras. A guarda unilateral é aceita somente quando não há o interesse de guarda de uma das partes, ou quando algum dos genitores não possui as capacidades necessárias para promover o bem-estar e o desenvolvimento sadio da criança. A guarda compartilhada é regra geral a ser adotada, mesmo quando os pais não se entendem, designando a ambos o papel de cuidar e zelar de forma igualitária, dando o direito equilibrado das decisões sobre a vida de seus filhos. Na nossa Constituição Federal, no artigo 229, está escrito que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. E na prática real de diversas famílias brasileiras, isso não acontece, por consequências primárias de destituição do poder familiar de um genitor com o outro. Por esses fatores, a alienação parental tem a capacidade absoluta de abalar o relacionamento dos filhos com o genitor alienado, causando danos que não serão reparados em grande parte dos casos da vida adulta. Essa alienação é muito comum quando se estabelece uma disputa por guarda, visando que a criança escolha o genitor alienador ao invés do alienado, este por estar sendo descrito para o infante como alguém ruim ou prejudicial, e que não tem a capacidade de cuidar ou envolvendo questões financeiras e atribuindo isso para a criança que fica no centro de uma guerra familiar. Diante dessa problemática, podemos destacar a importância da perícia técnica, que vai vir fazer uma avaliação, uma execução e obter um resultado. Na avaliação, vamos ter a análise detalhada das condições da família. Na fase de execução, vamos ver a necessidade de ser bem executada, sem falhas de inobservância. E no resultado, fornecerá material sólido para a definição coesa da guarda. Os estudos psicossociais proporcionam apenas uma fina camada do estilo de vida da família estudada, não sendo possível concluir com clareza a real situação das pessoas que são responsáveis pelo menor, e nem o que realmente esse menor sente em relação à situação vivida naquele momento. Por isso, para evitar equívocos, é crucial a proteção que garante o bem-estar da criança e leva a ele como prioridade o equilíbrio
que busca decisão justa para todas as partes envolvidas e um ambiente adequado que assegura que a criança tenha um lar estável. Isso tudo por parte da Justiça. Com toda a abordagem no direito constitucional e civil sobre o poder familiar, podemos concluir que o Estado deve oferecer à família sua proteção, prevista em lei, que por muitas vezes sem conhecimento profundo do magistrado, compromete o poder familiar paterno ou materno. O direito paterno, por estatística, é o mais prejudicado na grande gama de processos observados, pois sabemos que a referência de lar é preferencialmente da genitora, salvo em casos em que ela não tenha capacidade de se responsabilizar para cuidar da criança. O afastamento involuntário acontece por receios profundos de sofrer duras penas por falsas acusações diante dos processos criminais que lhe podem ser imputados, mesmo sem a veracidade das provas concretas. Isso faz o genitor se afastar do filho por medo de ser condenado a uma coisa que ele não cometeu. Muito obrigada pela atenção aqui ao nosso resumo expandido e por ter ficado até o final do vídeo. Somos as alunas Rebeca e Tainara, do primeiro semestre de Direito da Faculdade Anhanguera.